Sejam muito bem-vindos, alegria estar aqui de novo. Eu quero compartilhar com vocês uma alegria muito grande, que ontem eu corri uma corrida de rua. Para quem não sabe, eu sou corredor de rua já há alguns anos na minha vida, e ontem eu conquistei o primeiro pódio na minha vida. Então, uma alegria muito grande. Eu fiquei muito satisfeito, foi o meu melhor tempo em todos os tempos, e eu fiquei muito feliz. E eu sinto, e eu acho que essa palavra tem a ver com isso, a graça do Senhor Jesus, que é a força, a nossa capacidade, ela vem, claro, da nossa determinação, do nosso foco, mas ela vem de Deus. Todas as coisas vêm do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então, pessoal. Espera que eu esqueci meu laser aqui. Show. Nós vamos falar hoje sobre Sansão, o cara, um sujeitinho de fé. Um sujeitinho de fé. Você vai dizer, como assim? Sansão, fé? Como assim? E é exatamente esse o ponto. Espera aí que entrou uma coisa aqui no meu... Ok. Bom, quem nunca ouviu falar desse cara? Quem nunca ouviu falar desse personagem bíblico, Sansão? Até as crianças, se perguntar para qualquer uma, ela vai saber quem é Sansão. Ou pelo menos ela vai ter uma ideia desse personagem. Até mesmo Hollywood já se encarregou de registrar os feitos desse personagem, Sansão, nas telinhas do cinema. Nós conhecemos eles aí através de vários filmes que foram feitos, retratando a vida de Sansão. Mas o que a gente realmente sabe a respeito desse homem? Afinal de contas, o que ele representa e ensina para nós? Qual é a mensagem por trás da vida de Sansão? A gente já concordou aqui que muitas histórias na Bíblia, elas não têm necessariamente um final feliz. Grande maioria delas, não é verdade? Muitos personagens são, na verdade, verdadeiras tipificações daquilo que Deus abomina. Muitas histórias representam situações que Deus, francamente, abomina. Assassinatos, traições, mentira, adultério, está tudo isso lá na Bíblia. E está tudo muito bem descrito num livro que nós referenciamos como sendo a palavra do próprio Deus. Por quê? Porque ela está ali para servir de modelo e ensino para todos nós. E a história de Sansão, ela pode ser facilmente enquadrada nesse rol. As histórias que não são boas, mas que têm um fundamento de ensino muito grande. Então, quem que foi esse cara? Quem foi esse homem? Bom, Sansão foi uma espécie de um sumo governante. Na época, chamado juiz, num período em Israel. E ele fez isso durante 20 anos da sua vida. Ele atuou como esse sumo governante durante 20 anos da sua vida. Retrospectivamente, para a gente poder contextualizar esse período de juízes em Israel, nós precisamos lembrar que após a morte de Moisés, quem assume foi Josué, seu fiel escudeiro, não é verdade? E ele governa o povo durante 25 anos. Josué, todos sabem, ele liderou o povo em direção à conquista das cidades e estados ali de Canaã. Então, na verdade, ele que foi efetivamente o responsável por conduzir o povo, os israelitas, à terra prometida. Moisés os libertou, os trouxe até ali, a porta, literalmente na portinha. Mas foi Josué quem os introduziu efetivamente na terra prometida. E durante 25 anos, esse homem serviu como governante sobre Israel. Mas logo depois da morte de Josué, os israelitas, já contaminados pela presença desses povos pagãos, à sua volta, eles voltaram-se para o pecado. Caíram no pecado. Se entregaram às práticas pagãs, casaram-se com mulheres, que não eram israelitas, desobedecendo, inclusive, um princípio, um mandamento claro de Deus. Na medida que entrassem na terra prometida, eles deviam primeiro, expulsar todos, o que não fizeram, e segundo, jamais se misturarem, jamais fazer alianças, e uma série de questões que foram
declaradamente quebradas. Nesse período, logo após a morte de Josué e essa queda do povo, Deus os entrega, então, a um rei mesopotâmico. Israel é dominado, então, por um rei pagão, um rei mesopotâmico. E durante 8 anos, esse reinado dura, até que, num determinado momento, o povo clama ao Senhor, e Deus levanta um sujeitinho chamado Otoniel. E ele vai atuar como um libertador. E aí uma nova era, digamos, de governo se dá início em Israel. E o que a gente vê, na verdade, aqui é uma certa ciclicidade dos eventos em Israel. Nos próximos, provavelmente, historiadores falam em 300, 350 anos. Então, nos próximos 300 anos, acontece algo muito claro, um período cíclico é instaurado em Israel. Esse povo, uma nova geração, novamente, depois de Otoniel, se volta ao pecado novamente, se entrega novamente às práticas pagãs. Deus entrega novamente esse povo ao domínio de um rei estrangeiro, até que esse povo, sofrendo, clamasse novamente ao Senhor. Deus levanta um novo juiz, um novo libertador, e novamente o povo se volta para Deus. Uma nova geração novamente cai em pecado, novamente cai em práticas pagãs. Deus novamente entrega o domínio do povo israelita a um rei pagão. Eles clamam novamente, e você já sabe o final da história. E essa ciclicidade começa a acontecer ao longo desses 300 anos. E o povo não aprende. Mas é quase no final desse período, praticamente no final desse período dito Juízes, quase basicamente antecedendo a Eli e a Samuel, que foi efetivamente o último juiz sobre Israel, quando ungiu Saul como rei, o primeiro rei de Israel. Nesse momento aparece Sansão. Nesse momento aparece o nosso sujeito, Sansão. A palavra diz que, ali no começo do capítulo 13 do livro de Juízes, nós vemos então, nos concentramos na história e percebemos que, nesse tempo, o povo já era dominado há 40 anos pelos filisteus. Há 40 anos o povo padecia da opressão dos filisteus. E Deus, nesse cenário, levanta novamente um libertador, que nesse caso é exatamente Sansão. E alguns fatos acontecem relacionados a esse sujeito. Ele tem características totalmente diferentes dos outros juízes. São questões muito peculiares da pessoa de Sansão. Em primeiro lugar, nós vemos que Sansão é concebido no ventre de uma mulher estéril. E isso diz muito, principalmente na história do povo israelita, desde os patriarcas. Isso parecia ser algo muito relacionado à ação divina sobre a terra de Israel. Quando Sara concebe um filho, quando Rebeca, quando Raquel concebem filhos. Então, isso é uma história que soa aos ouvidos dos israelitas como um agir de Deus. Uma mulher com o ventre fechado, estéril, concebe uma criança. E não só isso, ela recebe a mensagem do anjo do Senhor. E se você lá no capítulo 13 ler, você vai ver que isso está em letras maiúsculas. E todas as vezes que isso acontece, quando existe o anjo do Senhor em letras maiúsculas, todos os autores, teólogos, historiadores concordam que trata-se de uma teofania. Esse anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo, que aparece nesse momento para a mãe de Sansão e a orienta a respeito do que está para acontecer. Então o cenário é esse: um povo oprimido por 40 anos, uma mulher estéril recebe a visita de um anjo.
que lhe diz que ela vai gerar um filho. E esse filho, ele vai ter um propósito. Esse filho tem uma razão. Vai ter uma razão muito grande para existir. Na verdade, quero abrir um parênteses aqui, Sansão nunca foi um libertador, ou sequer um juiz, no sentido pleno dessas palavras, sobre a terra de Israel. Na verdade, Sansão, ele foi mais assim uma figura solitária. Ele teve, de fato, algumas façanhas heróicas ao longo da sua vida sobre os inimigos, os filisteus que oprimiam o inimigo. De certa forma, isso limitou, ou isso trouxe ao povo uma sensação de que havia uma possibilidade de se libertar. Mas, efetivamente, ele nunca atuou como um libertador, como os outros atuaram. Em nenhum momento exato, nesses 3 capítulos de Juízes, do 13 ao 16, nós vemos ele efetivamente assumindo o seu propósito. Que propósito é esse? No versículo 5 do capítulo 13, a segunda parte, o anjo do Senhor revela para a mãe dele o propósito dessa criança. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Existe uma direção, existe um propósito exato, um chamado para esse homem. Agora, com toda certeza, na medida que essa criança nasceu, ela cresceu, e nós só temos histórias a partir da idade adulta dele, com toda certeza essa criança foi instruída a respeito desse fato. Com toda certeza, seus pais contaram inúmeras vezes na mesa do jantar a história do anjo que vinha. Quando vinha uma visita em casa, de novo contava a história do anjo, e ele falou, ele vai começar, esse aqui vai ser o libertador de Israel, esse aqui vai ser o libertador de Israel. Acho que até os amiguinhos, os coleguinhas dele já tiravam chacota dele, de tanto que os pais devem ter falado a respeito disso. Quem é pai sabe, né? Qualquer coisinha a gente já conta umas 10 vezes, a gente já se gaba, que nem fala aqui em Irati. Imagina esses pais, o orgulho que eles tinham dessa criança. E ele havia, sim, recebido essa instrução. Mas haviam algumas regras que precisariam ser obedecidas para que isso efetivamente acontecesse. Havia a necessidade, desde o ventre, desde a mãe, adotar um voto chamado nazireu. Essa palavra, na verdade, no hebraico, significa consagrado, separado. É um voto. Quando você faz um voto de nazireu, você faz um voto de consagração ao Senhor Jesus. E lá em Números, no capítulo 6, a gente entende exatamente quais são os termos desse voto. O primeiro deles, jamais cortaria seu cabelo. Navalha alguma chegaria à sua cabeça. Não tomaria bebida forte nem fermentada. Não tomaria bebidas fermentadas, fruto da vinha. E, principalmente, jamais se aproximaria, quanto mais tocaria em coisas impuras, como, por exemplo, cadáveres. Nem mesmo dos seus pais. O voto era tão sagrado, era tão sério, que se os seus pais morressem, ele não poderia sequer se aproximar do corpo dos seus próprios pais, fazendo com que esse voto fosse instantaneamente quebrado, anulado, tendo novamente que agir, fazer todo um ritual de purificação, de entrega, para voltar ao seu voto. O ponto que eu quero chegar aqui com tudo isso, é que esse homem jamais viveu de acordo com o seu chamado, com o seu propósito. Em nenhum momento, nesses 3 capítulos, nós vemos ele vivendo essa verdade sobre a sua vida. O quanto ele fora instruído a respeito disso. É claro que nós sabemos que o voto de Nazireu,
ele precisaria ser feito voluntariamente. É um voto voluntário. E nós entendemos aqui que quem fez esse voto desde o ventre foi sua mãe. Também, ela também fez um voto de nazireu enquanto grávida. Quer dizer, esse menino já era um nazireu desde o ventre. A mãe não consumindo bebida fermentada, a mãe não se tornando, não chegando a coisas impuras, e, é claro, não cortando o cabelo. Porém, quando essa criança nasce e cresce, nós não vemos em nenhum momento ele assumindo essa identidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Como a história de Ana, mãe de Samuel, anos mais tarde, ela também faz um voto ao Senhor, dizendo que se fosse mãe, se o ventre dela fosse aberto, também estéril, ela o consagraria ao Senhor Deus. Mais tarde, Samuel nasce, e o que nós vemos é uma identidade sendo assumida pelo próprio Samuel. Eu quero dizer que tudo que colocam sobre a nossa vida não tem efeito. Qualquer palavra lançada sobre você, sobre mim, sobre nós, se nós não assumirmos, seja ela boa ou má, se nós não assumirmos isso, ela não tem efeito. Mesmo coisas boas, que nós teríamos prazer em cumprir, em sermos, em exercermos esse chamado, ele não tem qualquer efeito. Por quê? Porque nós precisamos tomar posse, mas mais do que isso, agir em conformidade. E é o que nós não vemos na vida de Sansão. Nós lemos ao longo do capítulo 13 até o 16, e eu, na verdade, quero encorajar vocês aqui a ler esses 3 capítulos logo mais hoje. Depois dessa ministração, eu creio que vocês vão ler com outros olhos essa mensagem. Nós lemos que em inúmeras vezes, em inúmeros momentos, ele quebra esse voto. Ele não respeita esse voto. Ele faz mais do que isso, ele zomba desse voto. Já que, quando ele não estava comendo coisa melequenta de dentro de cadáver, ou ele estava se envolvendo em brigas fúteis, em festas com bebedeiras, ou dormindo com prostitutas. Essa era a vida de Sansão. Era isso que ele fazia. Era isso que ele fazia. Brigas, festas, bebedeiras, tocando em coisas impuras. Ou seja, ele fazia tudo o que não podia. Tudo o que ele não devia. E é nesse ponto que eu quero que vocês meditem um pouquinho só, a respeito de uma verdade. Todos nós temos um propósito na vida. Amém? Você crê nisso? Todos nós temos um chamado. E eu não quero aqui colocar necessariamente dentro do meio eclesiástico da igreja por si só. Nós, como pastores, temos essa tendência, né, a pregar, chamando a liderança para si. Isso é ótimo, a igreja precisa de líderes compromissados e tem, sim, chamados para todos, de alguma forma. Mas o nosso chamado acontece em todos os níveis da nossa vida. Sansão foi chamado para ser um libertador, não para ser um sacerdote. Ele foi chamado para ser um guerreiro. Esse era o propósito da vida dele. Você pode ter sido chamado para ser um libertador dentro da sua casa, dentro da sua família, do seu ambiente de trabalho. Por que nós viemos essa vida? Por que eu estou aqui? Você para pensar nisso de vez em quando? Tem até um pouco de fundo filosófico aqui, né? Ser ou não ser, to be or not to be, eis a questão. Be church. To be or not to be church. Isso aí. Shakespeare já falava isso lá no século XVI. Viver ou morrer, existir ou não existir. Começa a se perguntar essas coisas, mas afinal, ou você vai, deixa a vida me levar. Como é que você vive? Um dia depois do outro, vamos ver o que vai dar. Ou você tem um plano, um sonho, uma visão.
O fato é que a gente precisa buscar em Deus, somente nele, essa direção. Por mais, digamos assim, secular que possa parecer o teu chamado, assim como é o caso de Sansão. Convenhamos que não tem nada, talvez, assim, à primeira vista, a grosso modo, um chamado divino, da parte de Deus, matar, guerrear, batalhar, não é verdade? Parece que, não, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é tudo isso, mas Deus é justiça, amém? Deus é um Deus libertador. E Sansão, ele foi chamado para ser um guerreiro. Nós temos que buscar nossa identidade em Deus. Qual é o propósito? Qual é a minha identidade? Onde eu quero chegar? Onde o Senhor quer que eu chegue? Jamais Sansão assumiu o seu papel como libertador. Jamais ele viveu o seu chamado. Jamais ele viveu o seu propósito. Nunca foi um instrumento na mão de Deus. Que pena. Várias vezes, como já vimos, ele se envolveu com questões que o levavam contrário, inclusive, a esse propósito. O trazendo fora desse contexto do que Deus tinha para ele. Por exemplo, quando lemos no capítulo 14, no versículo 5 em diante, nós vemos que Sansão estava indo na direção de uma cidade, Tímina. Ele ia desposar uma mulher filisteia, uma mulher estrangeira, pagã. Ele estava indo lá. Acontece toda uma situação no casamento dele, ele volta para casa. Ele estava indo para essa cidade, e ele, em meio a isso, ele é abordado por um leão. A história é essa. Ele é abordado por um leão novo, o ataca. Nesse momento, nós vemos a descrição exata desse homem, né? A gente pensa, Sansão, força. A palavra diz que ele rasga esse leão com as próprias mãos. Ele simplesmente faz pouco caso de um leão. Rasga-o com as próprias mãos. E o abandona à beira da estrada. Segue sua viagem. Alguns dias depois, ele está nesse mesmo caminho. E ele se lembra do fato. E ele resolve verificar o cadáver. De novo, jamais se aproximaria de coisas impuras. E um cadáver é considerado coisa impura para um nazireu. Mas ele diz que, a palavra diz que voluntariamente, ele fala, eu vou lá ver. Não foi um acaso, esbarrei no dito cujo. E ele voluntariamente quebra seu voto. Mas não só isso. Não só isso. Ele encontra ali, nesse cadáver, já em estado de decomposição, provavelmente, um enxame de abelha e mel. Olha que interessante. Alguns dias, com certeza, isso estava uma carniça já. Concordam comigo? Naturalmente. Mas ele olha e encontra um enxame de abelha e mel. O que é uma abelhinha para quem já matou um leão? Ele pega o mel e ele vai tomando esse mel, satisfazendo o seu desejo. E é isso que mais ou menos ocorre quando a gente não está caminhando alinhado e com foco em Jesus. Certas coisas ao longo do caminho, das quais nós não deveríamos jamais se aproximar, sequer tocar, chamam a nossa atenção. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver. É isso que ele foi fazer, ele foi verificar. Mas quando ele viu, ele se envolveu com aquilo. Vão acontecer coisas nas nossas vidas que vão servir de distração para nós. Acreditem nisso. Chamariz para desviar a nossa atenção e perder o foco.
E isso, na maioria das vezes, se não todas, vai funcionar como um teste para as nossas vidas. Um teste de Deus sobre nós. Não no sentido de nos reprovar. Não no sentido de usar isso como um pretexto para nos rejeitar. Mas sim, como uma maneira de nos forjar, de nos ensinar e de nos levar a um outro nível acima. A você ser capaz de não se influenciar com isso. A ser capaz de não se conectar com essas coisas. O propósito dessas distrações, elas são exatamente para isso. Como um teste. Para que nós possamos realmente, efetivamente, para nós mesmos, até mais do que para Deus, documentarmos em nós aquilo que Deus é capaz de fazer, superando limites, nos levando a outras questões. Aquilo que antes parecia super atrativo, bom, passa a ser invisível aos nossos olhos. Agora, o que significa encontrar comida dentro do cadáver? O que isso significa? Naturalmente, a gente já falou que isso é impossível, né? Abelhas implantarem uma colmeia dentro de um cadáver de um animal morto há dias, podre. Não faz sentido. É fácil para a gente concordar que isso não tem qualquer condição natural de acontecer. Mas aqui ilustra uma outra figura, eu enxergo. É quando quando a gente vai fuçar no lixo, na podridão, na busca de algo que nos satisfaça. Nem que seja momentaneamente. Quando a gente procura prazer naquilo que está podre. Delícias naquilo que está em decomposição. Pode até ser palatável, doce, gostoso, por alguns instantes. Mas logo mais vai terminar em algo negativo para todos nós. Culpa, condenação, vergonha. É isso que vem na sequência. Ou pelo menos deveria. Porque não foi isso que aconteceu com Sansão. O que eu quero passar é que não há vida em meio ao que está morto. Amém? Não tem como, por mais lindo e gostoso e atrativo que possa ser, não há vida por trás disso. Jamais haverá. Mas Sansão faz isso. E ele não só se alimenta desse prazer, matando aquela vontade dele por algo bom, mas ele também apresenta esse mel para os seus pais. E, obviamente, não conta a procedência do mel. Porque comer algo impuro, algo que estava dentro de um cadáver, é proibido até mesmo para um israelita comum, que dirá um nazireu. Mas ele entrega esse mel aos seus pais. E é mais ou menos isso que a gente costuma fazer. Quando nós erramos, quando nós buscamos alguma delícia fora, na podridão, no lixo, e nós queremos trazer para nós aliados, para meio que encobrir essa vergonha, essa condenação. Nós contamos meias verdades a respeito disso. Nós não revelamos todo o cenário. Nós contamos de maneira superficial, como que querendo trazer cúmplices para dentro do nosso pecado, amenizando, de certa forma, a nossa consciência. E foi isso que Sansão fez. Eu fiz, mas eles também fizeram. Mas espera lá, eles não sabiam. Fizeram também. E a gente acaba fazendo. Sabe quando um irmão faz uma coisa errada e chama o outro irmão mais novo para o meio da bagunça? Porque agora ele tem um cúmplice, fica mais fácil.
Fica menos severo, talvez, pelo menos não é assim. Mas a sensação é essa, dividir a culpa. Jamais se engane. Jamais pense que possa haver algo bom no pecado e na transgressão daquilo que agrada a Deus. Jamais. Porque quando fazemos isso, primeiro, perdemos a unção sobre as nossas vidas. Perdemos a nossa paz. Mas especialmente nós perdemos a nossa intimidade com Deus. Ela se vai. Flertar com o mundo é um problema. Flertar é ficar meio de casinho. Não assume, mas também não rejeita totalmente. Sabe, quando a gente acaba fazendo manobras erradas nas nossas vidas, e mesmo sendo vocacionados por Deus, como era Sansão, para sermos, muitas vezes, libertadores, como disse, dentro da nossa própria casa, da nossa família, tudo isso acaba sendo destruído, desfeito, porque nós perdemos a visão. Bom, enfim, muitas coisas poderiam aqui ainda ser faladas acerca desse homem. Principalmente uma delas é a respeito da força dele. Essa força tinha uma razão de ser, não é verdade? Deus concebe um libertador, um guerreiro. Não é natural que ele faça dele um homem forte? Um cara capaz de destroçar um leão com as próprias mãos? É claro. Isso faz parte do seu chamado. Deus chamou, mas ele capacitou. Ele deu a graça necessária para que ele pudesse fazer o que ele foi chamado para fazer. Mas o que nós vemos é Sansão usando esse dom de maneira fútil. Brigando com o leão, matando o filisteu porque enganaram ele, carregando o portão de cidade 60 quilômetros, morro acima, só para se exibir. Ele usa o que Deus deu para ele, um dom precioso, nítido aos olhos dos outros, de maneira fútil. E aí que vem uma ideia errada. E isso eu acredito que deve-se principalmente a Hollywood. A nossa geração vive isso. Uma geração que imagina Sansão como um Golias. Não é verdade? Fala de Sansão, o que vem na tua cabeça? Um cara gigante, para arregaçar um leão, para carregar um portão de uma cidade. Não era um portão pequeno, um portão eletrônico. 60 quilômetros morro acima. Pô, o cara é crossfiteiro raiz. Raiz. E é o que vem na nossa mente. O cara bombadão. O cara chapadão, assim, tudo trincado. Agora, você não concorda comigo que se Sansão fosse realmente isso aqui, por que eles teriam tanta dificuldade de descobrir de onde vinha a força dele? Não era esse o dilema dos filisteus? Da onde que vem tanta força? Eles tiveram até que subornar Dalila para descobrir. Mas é fácil olhar para um cara desse aqui e dizer, bom, até careca, o cara é forte, bicho. Percebem isso? Eu não quero chegar num extremo nem em outro. Não estou dizendo que Sansão é isso aqui também. Mas, na minha opinião, Sansão era um cara normal. Normal, comum. E as pessoas ficavam impressionadas quando ele fazia esses feitos. Porque era exatamente isso que chamava a atenção das pessoas. Como é que esse cara faz o que ele faz? Não é possível. Um cara desse encara um leãozinho, não é verdade? Pelo menos um pitbull raivoso. Mas para ele era algo diferente. E era isso que deixava intrigado as pessoas. Mas em nenhum momento, Sansão promove a sua capacidade em Deus. Concorda comigo? Em nenhum momento ele consagra, ele diz assim, o que eu sou, o que eu faço, é por Deus. É o Espírito de Deus sobre mim. E a palavra diz que é o Espírito que o dominava. A impressão que nós temos, então, é que não era um fator constante essa força.
nos momentos em que ele matou 1000 homens com uma queixada de boi, de jumento, a palavra diz que o Espírito de Deus tomou ele. Havia momentos onde a graça de Deus vinha sobre ele. E é esse o ponto, a respeito nosso também. Tudo que porventura eu penso que faço bem, tudo que porventura eu penso que sou talentoso, tudo aquilo que você possa achar que você é extraordinário, é a graça de Deus sobre a tua vida. Você crê nisso? É a graça de Deus. Não é nós mesmos. É claro que existe a contrapartida pessoal de nos exercitarmos disso. Os dons precisam ser exercitados, precisam ser trabalhados, aprimorados. Mas é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Em momento algum, Sansão reconhece que o que ele é e o que ele faz é fruto da ação de Deus, porque senão ele teria que reconhecer o seu chamado. Ele teria que reconhecer o porquê daquela força na sua vida, e não usá-la de maneira fútil, ou para se exibir, como acontece muitas vezes. E é exatamente ao longo da sua vida, quando ele vai rompendo o seu compromisso, quebrando a sua aliança com Deus, se envolvendo em festas, bebedeiras, obviamente desrespeitando o propósito de não consumir bebidas, se achegando e comendo mel de cadáver, mais uma vez rompendo com o seu voto. Mas a longanimidade de Deus o permite continuar. A longanimidade de Deus. Mas a tolerância de Deus, creio, tem limite, quando trata de zombar dele. Ela tem limite. E quando efetivamente o terceiro elemento do voto é quebrado, quando os seus cabelos são cortados, a palavra diz, no capítulo 16, que o Senhor se retirou dele. Ui, que terrível. O Senhor se retirar de mim. O Senhor não ficar na minha presença, não querer ficar na minha presença. A longanimidade de Deus chegou no limite. A zombaria dele, achar que ele era o cara, e viver essa vida despropositada, teve um fim. E nesse momento o Senhor falou, chega, eu te entrego, a escolha é tua. Eu particularmente jamais quero chegar nesse nível. Creio que Deus é altamente misericordioso, tolerante e longânimo comigo. Creio nisso. Com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades, meus limites. Mas eu jamais quero chegar nesse ponto, onde o Senhor tenha que se retirar da minha presença. E é quando negociamos princípios que isso acontece. Mais do que aquilo que está sobre nós, são princípios que precisamos viver, respeitar e vivê-los profundamente e em qualquer circunstância. E quando nós começamos a negociar esses princípios, nós zombamos de Deus. Agora, para a gente encerrar, eu quero voltar para o começo. Um homem de fé, foi isso que eu falei. Vocês lembram? Até agora não falei nada em fé. Mas quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, nós vemos ali a chamada galeria dos heróis da fé. E acreditem, Sansão está ali. Listado em meio a homens como Abraão, Moisés, que ninguém teria problema nenhum em admitir e reconhecer, mas o nome de Sansão está ali, listado
entre os heróis da fé, reconhecido por Deus pela sua fé. Como pode isso? O que teria feito esse homem? A gente viu até aqui. O que ele teria feito em vida para poder ser reconhecido mais tarde pelo autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, a considerá-lo um herói da fé? É muito simples, na verdade. A história conta que Sansão foi realmente, depois de cortar o seu cabelo, o Senhor se retira dele. Ele reage, mas sem efeito. Ele é capturado, preso. E passado algum tempo, ele na prisão é cegado, seus olhos são vazados, era uma prática comum entre os prisioneiros, para evitar rebeliões mesmo. Um homem cego não significa nada. Não precisa nem ser preso muitas vezes. Mas em determinado momento, eles estão reunidos num templo, a esse Deus pagão. A palavra diz que os príncipes e cerca de 3.000 pessoas estavam reunidas nesse templo. E eles mandam chamar Sansão. É um troféu, na verdade, para o entretê-lo, para distraí-los, para zombar dele. Nesse momento, Sansão pede para ser colocado entre as colunas que sustentam, duas colunas que sustentam todo o teto dessa estrutura. E nesse momento ele faz uma oração. Nesse momento ele faz um clamor, pela primeira vez. Alguns podem dizer que logo depois que ele matou os 1.000 homens, ele fez também um clamor. Mas se você ler com cuidado, você vai ver que é uma oração, assim, direcionada, uma oração egoísta. É quase que, quando Pedro olha, provavelmente Pedro olha para Jesus no barco e fala assim, não te importa que pereçamos, tipo assim, você faz um desafio para Deus, você testa Deus. Mas aqui, Sansão já provavelmente corroído pelo arrependimento, naquela prisão, cego. Provavelmente com a noção do erro que ele cometeu ao longo da sua vida. Da burrada. Ele faz uma oração, mais sincera do que nunca. Talvez com algumas limitações você poderia dizer, eu oraria com mais clamor, pode ser. Mas vamos ser tolerantes e misericordiosos com ele. Ao se tratar de Sansão, é uma oração profunda. Profunda. Ali a palavra diz que ele fala, Senhor Deus, peço que te lembres de mim. E dá-me força. Aquela força, Pai, que eu menosprezei, que eu não dei bola, que eu não valorizei como deveria. Dá-me aquela força de novo, Senhor. Para que eu me vingue dos filisteus. Para que eu possa, pelo menos agora, cumprir com o meu chamado. Porque agora eu entendo que a força vem de ti, e não dos meus cabelos. Porque nesse momento Sansão já era cabeludo de novo. Ele já estava na prisão há algum tempo, e é muito provável que seus cabelos já tivessem crescido. Mas foi preciso uma oração de reconhecimento. Senhor, me concede isso. E se eu ligar isso com Hebreus, nós entendemos que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que ora para Deus, aquele que pede algo para Deus, precisa, antes de mais nada, crer que Ele exista. E isso é fé. Quando eu oro para o meu Deus, clamando algo, é porque eu creio nele. E quando eu creio que Ele existe, Ele se torna o quê? Um galardoador, um recompensador, um premiador dos que o buscam. Quando a minha oração é sincera, meu clamor é profundo, permeado de arrependimento, de reconhecimento, Deus volta
e galardoa. E a palavra diz que a sua força volta, ele derruba essas colunas, e 3.000 pessoas morrem. A história termina abruptamente, nós não sabemos muito bem como fica, mas acreditamos então que logo em seguida Eli, como sacerdote, adota a função de juiz, logo a mais vem Samuel. Mas o ponto aqui que eu quero dizer é que mesmo que ele não tenha atuado como um libertador numa batalha propriamente dita, mas esse fato, historicamente falando, com certeza contribuiu para a libertação. Porque ali diz que os príncipes e toda a sua família foram mortos. E isso com certeza abalou o governo filisteu. Com certeza encorajou as pessoas a lutarem pela libertação. Então, a última coisa que ele fez, remeteu à fé e cumprimento do seu propósito. O ponto final é que esse não era a vontade de Deus para ele. Mas Deus respeita a liberdade de escolha, como a gente já viu. Porém, não pode impedir as consequências. Mas o ponto é que, mais importante, é que a história de Sansão, mais do que tudo, revela a graça misericordiosa, perdoadora de Deus sobre as nossas vidas. A confissão, o reconhecimento do nosso pecado, da nossa limitação, atrai um Deus galardeador, um Deus recompensador. E mesmo no último instante, toda a história desse homem caiu no esquecimento para Deus. Quando a sua máscara cai, quando a sua máscara e a minha máscara caem diante de Deus, e a minha oração é sincera, genuína, profunda, simples, limitada a cada um de nós. Mas Deus não vê as palavras, Deus vê o coração. E Sansão fez isso. Ele teve fé num Deus galardoador. Ele sabia que Deus o escutaria naquele momento. O Deus que ele foi chamado para agir em conformidade. O Deus que ele rejeitou durante a sua vida toda, através das suas atitudes. Esse Deus o escutou e concedeu aquilo que ele pediu. E é por isso que ele está na galeria dos heróis da fé, de Hebreu 11. Essa manhã, a gente está falando sobre todas essas questões relacionadas a Sansão. Não é um ponto exato aqui ou ali, é toda uma mensagem. Eu creio que, acima de tudo, Deus falou com cada um de vocês, em cada ponto. E eu creio que o mais importante é que nós não possamos chegar, na minha opinião, num fim tão duro, numa situação tão difícil, para que só então reconheçamos a presença e o agir de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos, mais cedo, mais precocemente, percebemos, não nos distraímos no caminho, não buscando vida em meio ao lixo, à podridão, não tentando encontrar prazer e nos justificando nisso ao longo da nossa vida, principalmente não desperdiçando os nossos dons e talentos, aquilo que Deus deu, aquilo que Deus concedeu gratuitamente, um Deus galardoador, desperdiçando isso, colocando de lado, depois eu vejo, não é o momento. E de novo, Deus respeita as suas escolhas, as minhas escolhas. Mas até quando vai ser assim? Permita que Deus, o Espírito Santo do Senhor, possa falar ao seu coração nesse momento, possa ministrá-lo a respeito daquilo que você está passando. Nós cremos num Deus que tudo sabe,
um Deus que tudo vê, e principalmente um Deus que tudo pode. E é esse Deus que eu oro nesse momento, possa falar ao seu coração. Fique à vontade. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Coloque-se em pé e cante isso de novo. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Confiando em nosso Deus, Declara essa verdade para si mesmo. e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em ti, Senhor. Confiando em nosso Deus, em teu amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Jamais seremos abalados. Se confiarmos, temos fé no nosso Deus. Fé. Cremos que Ele pode. Cremos que Ele está conosco. Amém? Leva essa mensagem para casa. Leva essa mensagem de esperança. Talvez de exortação, de chamada de atenção. Mas de esperança. De que nós servimos a um Deus galardoador. Que está pronto e disposto a ouvir as nossas preces. Com os ouvidos atentos para escutar o nosso clamor. Amém? Deus os abençoe poderosamente. Tenha uma ótima semana. E eu os vejo aqui domingo que vem, às 10 horas da manhã.
Be Church. Vem ser igreja com a gente. Abraço, pessoal. Até mais.